Você sabe qual foi o primeiro preconceito da Terra? Não? Fica aqui que eu te conto. Olá! Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Eu sou Richard Santos, estudante de medicina, poeta e uma pessoa com deficiência. Antes de eu te contar qual foi o primeiro preconceito da história da humanidade, eu quero te fazer um convite. Eu vou te convidar a se inscrever no meu canal, a ativar os sininhos das notificações para receber o vídeo assim que ele for lançado e também a já deixar o seu joinha, porque deixando o seu joinha você me ajuda a compartilhar e a difundir essa ideia, ok? Sem muita enrolação, vou te contar logo qual foi o primeiro preconceito. O primeiro preconceito da história da humanidade foi o preconceito contra as pessoas com deficiência. Sim, esse mesmo. De maneira direta, cru. Tá, mas você pode me perguntar, temos provas disso? Sim, temos provas disso. E uma outra coisa interessante que eu quero deixar para você pensar é que, aliado às pessoas com deficiência, especulava-se também que as mulheres elas poderiam ter sido a primeira fonte a sofrer preconceito na história. E essa especulação é uma especulação puramente machista, uma vez que nossa sociedade é estruturalmente patriarcal. E pensava-se também que na pré-história isso se reproduzia. Só que os estudos mais recentes da área de paleontologia, arqueologia e alguns historiadores reforçam a ideia de que a mulher ela tinha um papel importante e excepcional no período paleolítico, principalmente no tocante à caça. E a caça era o motivo deles ficarem vivos, porque a caça era a fonte primária de alimentação. Tá, nos resta apenas as pessoas com deficiência. E sim, temos provas contundentes que as pessoas com deficiência foram as primeiras a sofrerem preconceito. É uma coisa que você já sabia, só que você ainda não tinha pensado no assunto, porque nós somos invisíveis. Na Idade da Pedra, no período paleolítico, sabemos que árdua e complicada era a vida do ser humano. A sobrevivência era dificílima. Imagine, então, uma pessoa que sofria uma fratura e uma pessoa que era acometida por uma doença grave, uma pessoa que sofria uma amputação traumática. Imagine a sobrevivência dessa pessoa nesse período. Não temos, porém, um registro sobre como era a vida das pessoas mutiladas e fraturadas nesse período. Tampouco tínhamos também noção das doenças e enfermidades que acometiam o ser humano nessa época. O que temos são fósseis. Alguns fósseis que são datados desse período são encontrados com fraturas. Fraturas essas que não são consolidadas. O que nos leva a entender que essas pessoas não sobreviveram. Elas tinham dificuldade de sobrevivência nesse período, quer seja por abandono do coletivo, do grupo, quer seja por dificuldade de conseguir caçar sozinho. Por outro lado, encontramos fósseis com fraturas consolidadas. Essas fraturas geralmente são na clavícula. A clavícula, epidemiologicamente falando, é um dos ossos com mais incidência de fraturas. No entanto, as fraturas de clavícula, elas não são tão incapacitantes quanto fraturas no punho, fraturas no fêmur, em articulações como o joelho e como o quadril. O que nos leva a crer que as pessoas, mesmo com extrema dor, sem auxílio de imobilização ou medicações, elas conseguiam se virar. Já as pessoas com fraturas mais sérias, que estas não conseguiam ser consolidadas, eram descartadas pelo grupo. Consequentemente, sozinhas, elas não conseguiam se manter vivas. No período neolítico, ou seja, no período da pedra polida, a realidade ela começa a mudar um pouco. Quando nós pegamos um fóssil de um homem das cavernas que tem uma fratura de fêmur, e essa fratura de fêmur ela foi consolidada, ela está em volta de um calo ósseo, nós pensamos, poxa, esse não foi abandonado.
Uma fratura leva várias semanas a meses para se consolidar. Então veja, o que foi desse indivíduo várias semanas ou meses sem poder caçar, sem poder se alimentar direito? Foi necessário ajuda. Foi necessário que um grupo o apoiasse. Por outro lado, encontramos mais fósseis com fraturas não consolidadas, o que nos leva a crer que essas pessoas eram rejeitadas, abandonadas e excluídas pelo grupo. Seguindo mais adiante na história, vamos falar de 3 civilizações. Eu quero falar com vocês da civilização grega, da civilização romana e, por último, da civilização egípcia. Na Grécia Antiga, de cara, eu vou usar o exemplo espartano. Na cidade de Esparta, se você nascesse com algum tipo de deformidade, ou se você adquirisse algum tipo de deformidade, algum tipo de deficiência, se, por um acaso, você fosse tido como uma pessoa incapaz de servir a Esparta, sem dúvida alguma você seria jogado de cima de um penhasco. O genocídio das pessoas com deficiência atravessa a pré-história e chega na história da civilização grega. E se você, pessoinha que está assistindo esse vídeo, acha que somente em Esparta acontecia isso, está redondamente enganado. Existe um discurso de um pensador grego que é relativamente famoso, chamado Sêneca, no qual ele justifica e apoia o infanticídio das pessoas com deficiência. Ele diz que, abre aspas, aberrações ou monstruosidades nascem, nós a afogamos, não pelo ódio. Não é pelo ódio, não. Na Grécia também a figura das pessoas com deficiência estava ligada ao misticismo. Só que na maioria das vezes, essa figura é ligada de forma horrenda, de forma monstruosa, para dar medo. Geralmente, os seres mitológicos com algum tipo de deficiência, eles são encontrados em isolamento, eles são encontrados em lugares putrefados. As 3 bruxas cegas que, através de um olho, poderiam vislumbrar o futuro. Estudo na Grécia. Lar da democracia. Lar também da eugenia. Uma vez que se pregava a perfeição física, um padrão de corpo pré-estabelecido. Vamos lá para Roma agora. Roma também priorizava a estética. Roma também priorizava o belo, o corpo. E para eles, o corpo deficiente não era belo. Triste, né? E foi assim com o passar dos anos. Em alguns casos, as pessoas com deficiência elas eram acolhidas. Em outros casos, elas eram rejeitadas, descartadas, quando não mortas, por serem apenas pessoas com deficiência. Nós temos que 2 das grandes maiores civilizações da história segregava, rejeitava e eliminava pessoas com deficiência. É claro que depois de um tempo passaram a ter políticas assistenciais nessas mesmas cidades-estados, mas não salvaram 1/3 das pessoas que eles poderiam salvar. 1/3 não, estou sendo bonzinho. Não salvaram 1% das pessoas que eles poderiam salvar. Foi uma chacina, um genocídio. Nessa altura do vídeo, você deve estar se perguntando, caraca, como eu nunca pensei isso? Porque, mais uma vez, você sabia. Isso tudo é história. Você estudou. Só que as pessoas com deficiência não são relevantes para você. Nós somos invisíveis. Eu falei que eu ia citar 3 civilizações, não foi? Citei a Grécia, citei a Roma, agora eu vou citar os egípcios. Existem estudos e achados de escritura antigas, escrituras em pedra, escrituras em papiro, que têm o Egito conhecido como a Terra dos Cegos. Na civilização egípcia, diferente das demais, nós vemos a mínima exclusão, a mínima rejeição das pessoas com deficiência. As pessoas com nanismo eram tratadas como pessoas que traziam sorte, fortuna e prosperidade. Então, a figura da pessoa com deficiência por nanismo era tido como uma coisa boa,
Alguns faraós também que foram mumificados após a exumação do seu cadáver, foi constatada que eles possuíam algum tipo de deficiência, como é o caso de Amon. Existem também desenhos em pirâmides de pessoas com perna equina e um cajado para se apoiar. Cientistas afirmam que essa representação de perna equina pode se dar ao fato da pessoa ter sofrido algum tipo de paralisia. Uma delas é a poliomielite, a paralisia infantil. Embora as pessoas com deficiência elas tenham sido descartadas através da história, através dos tempos, em algumas sociedades elas eram acolhidas. Em algumas sociedades elas tinham assistência. Mas isso muda, isso varia a depender da sociedade. Existem algumas sociedades tribais que ainda hoje descartam, segregam e matam pessoas com deficiência. Existem também sociedades tribais que incluem e tentam promover uma política assistencialista para as pessoas com deficiência. Quando a gente chega na Idade Média, a coisa não muda muito de figura. As pessoas com algum tipo de deficiência são tidas como miseráveis, vivem à mercê da sociedade, são descartadas e rejeitadas, embora algumas pessoas ainda tentem ajudá-las. Pessoas com algum tipo de deficiência intelectual ou mental eram tidas como pessoas endemoniadas, eram julgadas por bruxaria, queimadas e torturadas. E isso durou mais ou menos até o ano de 1700. Sim, até tudo isso. A partir de 1800, as pessoas eram tidas como aberração, inferiores. Elas não eram mais mortas por isso. Às vezes eram. Mas elas eram segregadas espacialmente falando. E tudo isso foi contribuindo para a exclusão e para a alimentação do preconceito para as pessoas com deficiência. Se você acha que para por aí, não para. O preconceito para com as pessoas com deficiência perdura até os dias de hoje. E ele é alimentado através do capacitismo, ele é alimentado através de piadas, ele é alimentado através da infantilização das pessoas com deficiência. Ele é alimentado quando você torna as pessoas com deficiência invisíveis, quando não inclui essa classe na pauta dos direitos das minorias, quando não inclui essa classe na luta por dignidade, quando você não reconhece essa classe como minoria. Você está contribuindo para a disseminação e para a invisibilização das pessoas com deficiência. Quando você ri de memes de pessoas em cadeiras de rodas, de pessoas com síndrome de Down, de pessoas cegas que por algum motivo acabam cometendo erros que qualquer pessoa poderia ter cometido, de pessoas amputadas que caem das suas próteses, de intérpretes de Libras, de pessoas mudas que tentam desesperadamente se comunicar e fazem um som na intenção de serem ouvidas, porque não há acessibilidade em Libras e as pessoas zombam disso. Quando você ri de tudo isso, quando você compartilha esse tipo de material, quando você não coloca nas pautas, ao lado das pautas raciais, das pautas LGBTQI+, das pautas indígenas, quando você não coloca junto dessas pautas as pessoas com deficiência, você está sim contribuindo para esse preconceito perdurar. Eu vou aqui recitar um trecho da música Invisível, de Baiana System. Você já passou por mim e nem olhou para mim. Você já passou por mim e nem olhou para mim. Acha que eu não chamo atenção? Engana o seu coração. Acha que eu não chamo atenção? Engana o seu coração. Quero finalizar fazendo um apelo. Inclua nas suas pautas de luta, na sua militância, as pessoas com deficiência. Não compartilhe memes que infantilizam ou ridicularizam a imagem das pessoas com deficiência. O mundo está ficando assim. E não é chato. É útil, é necessário, é importante.
Então é isso, galera. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Sério, compartilhe. Faça ele chegar na maior quantidade de pessoas possíveis. Beijos e abraços inclusivos. Tchau!